Um motorista de Uber foi agredido este fim de semana em Santos. De acordo com um levantamento informal feito por esses profissionais, este já é o 6º caso de agressão a motoristas que trabalham com o aplicativo na região. Ainda com medo de represálias, a vítima preferiu não se identificar. O motorista conta que foi cercado quando deixava um passageiro no Morro da Nova Sintra, em Santos, na madrugada de domingo. Quando o passageiro desceu, no meio daquela multidão que tinha um baile lá, parece que baile funk, então tinha um monte de gente na rua, carro parado obstruindo a passagem. Aí quando o passageiro saiu, um rapaz atrás do carro já avisou assim, apontando pro meu carro, falou: é Uber aqui. Aí já apareceu uns 3, 4 de cada lado do carro, já o primeiro que apareceu já tentou roubar o meu celular do painel. Peguei o celular da mão dele, coloquei no meio da perna para ele não arrancar. E nisso já começou pontapé no carro, soco, abrir as portas, arregaçaram, começaram a quebrar tudo. Eu vi o caos ali. Aí quando teve uma oportunidade, o carro da frente saiu, eu engatei primeiro e saí arrancando do carro, assim, até batendo em outros carros. Como o carro que usa é alugado, a vítima continua a trabalhar, mas confessa que já procura outro emprego. Fica aquele prejuízo psicológico, né? Você tem medo, você começa a rever todas as coisas. Você fala, será que compensa realmente? O aplicativo Uber começou a operar oficialmente na Baixada Santista em agosto deste ano. O serviço é semelhante ao do táxi. Por não pagar taxas, a empresa oferece um valor mais baixo pelo trajeto e não existe a bandeirada que determina o valor mínimo da corrida. A concorrência é motivo de revolta de taxistas. Em Santos, a primeira vítima de violência foi André. O caso aconteceu em junho. Desde então, foram outros 5 casos, de acordo com um levantamento dos próprios motoristas. Nós fomos até o escritório da Uber em Santos, mas não conseguimos nenhum representante da empresa para dar entrevista sobre o assunto. Por meio de nota, a Uber considerou inaceitável o uso de violência e afirmou que todo cidadão tem o direito de escolher como quer se movimentar pela cidade, assim como o direito de trabalhar honestamente. A empresa orienta os usuários a contatar imediatamente as autoridades policiais sempre que se sentirem ameaçados. A Uber reafirmou ainda que é importante também fazer um boletim de ocorrência para que os órgãos competentes tenham ciência do ocorrido e possam tomar as medidas cabíveis. Para falar sobre como os motoristas de Uber devem proceder em casos como esse, que envolvem agressão, eu vou conversar com o advogado trabalhista Emerson Toro de Abreu. Doutor Emerson, boa noite, obrigado por participar conosco aqui do Caderno Regional. O motorista, quando firma aí um contrato, né, com a Uber, ele tem algum direito, quer dizer, um caso como esse, por exemplo, ele pode ser ressarcido, existe um seguro para proteger esse motorista de casos de violência como esse, ou mesmo no caso de um acidente, por exemplo, com o automóvel? Então, pelo que eu andei pesquisando a respeito da contratação da Uber e tudo, o que ela determina, até um dos requisitos, que seja feito um seguro, um seguro pessoal do motorista e para os passageiros em questão de acidente. É a única exigência que ela faz. Mas quem faz esse seguro? O motorista? O motorista. Não a Uber. O motorista, ele vai fazer um seguro caso ocorra um acidente. Para ele e para terceiros, no caso? Para o passageiro. Essa é a obrigação que eles têm. Caso o motorista queira evitar um acidente, dano do carro, com um terceiro, com alguma coisa, ele tem que fazer uma contratação, desse seguro, como se fosse um seguro nosso, de carro, contra acidente de terceiro e tudo. A questão do seguro, aí tem uma outra particularidade. Como são carros particulares, quem contrata o seguro tem que fazer menção que esse carro vai ser utilizado também para transporte de passageiros. Porque caso ocorra algum acidente com esse carro, a seguradora pode questionar e falar, não vou pagar porque esse carro tem o seguro particular. E o seguro para transporte de passageiros... E que também estaria fora da finalidade, por exemplo. Justamente. Né? E o transporte para passageiros acaba sendo um seguro mais caro porque envolve o carro acaba rodando muito mais, aquela questão toda. Então, assim, a única exigência que eles fazem é com relação a isso. Você vai transportar para a gente, vai utilizar o aplicativo, então você faz um seguro em caso de acidente. Dano pessoal para você e dano pessoal para o passageiro. A empresa não existe corresponsabilidade nesse caso? Então, há uma discussão, inclusive, mundial nesse sentido. Eles entendem que eles não são empregadores. Então, você está se utilizando
do aplicativo. Mas existe um contrato, né, no caso? Para a utilização do aplicativo. Só para usar Toda o aplicativo. e qualquer responsabilidade é sobre o proprietário do veículo. Então, acidente, indenização, se o carro quebrou, se não quebrou, a responsabilidade é do proprietário do veículo. E há uma discussão, inclusive é uma ação movida nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, que são, salvo engano, 325 mil motoristas da Uber, que estão questionando essa questão de emprego, de vínculo empregatício e tudo. Parece que eles fizeram uma proposta de 100 milhões lá e não foi aceito. Então, assim, o motorista aqui, ele paga uma porcentagem para a utilização do aplicativo. O que ocorrer, por conta, é risco seu. A empresa não tem. Lógico, isso ainda está muito recente no Brasil, ainda há discussão em vários locais do mundo. Na França também tem uma discussão forte a respeito disso. Aqui, pelo que eu já andei verificando também, Ministério Público do Trabalho, tanto de São Paulo, de Minas e de Belo Horizonte, onde já existem algumas ações trabalhistas, estão fazendo um estudo forte para verificar se há um vínculo da Uber com o motorista deles, quando é feito esse contrato. Então, assim, ainda não há uma decisão de nenhum tribunal, pelo menos o que eu tenha visto até agora, reconhecendo o vínculo. E a partir do momento que reconhece o vínculo, você até consegue utilizar, colocar a Uber como corresponsável também por eventual dano que venha ocorrer e tudo. Bom, o que não falta em relação à Uber é discussão, celeuma, né? Sim. É o que mais existe, sim. Até porque aqui na cidade, por exemplo, quando entrou em funcionamento, antes de entrar em funcionamento, já existia uma lei municipal proibindo a utilização. E até onde eu tenho conhecimento, essa lei está valendo. Então não há... Sim, mas está sendo questionada a constitucionalidade da lei, não é? Sim, tem esses questionamentos aí, mas até onde eu tenho conhecimento, essa lei está valendo, embora com todos os questionamentos. Não me recordo se há alguma liminar ou não suspendendo os efeitos dela. Acho que não, né? Então, assim, em tese, quem está trabalhando está ilegal, porque a lei não permite. Mas é aquela história, você quer participar, tudo bem, tem o risco. É porque o questionamento vai também de encontro a exatamente o que a Uber falou, né? O direito do cidadão de escolher, né? Que tipo de transporte ele vai utilizar. Sim. Mas, e me parece também, não é, doutor, não sei se o senhor vai concordar, que é meio inevitável, né? O uso desses aplicativos acaba se tornando uma coisa meio... Hoje em dia não todo tem mundo como combater isso, né? É uma coisa que fala assim, vamos proibir a internet. Hoje em dia todo mundo tem um celular com internet. Sim. Então, assim, é muito mais fácil, de repente, você está num lugar, manda uma mensagem, já tem um aplicativo no seu celular, tem aqui um táxi perto, alguma coisa, e já... E quero deixar claro o seguinte, eu nunca me utilizei do serviço da Uber, não estou aqui nem para criticar, não sei se é bom, se é ruim, enfim, não tenho parente taxista, não defendo ninguém. É o formato só, né, de como é feito. Sim. Como esses já existem outros, inclusive, né, concorrentes do Uber, já existem outros aplicativos que também oferecem o mesmo serviço. Sim. Quer dizer, me parece que é uma coisa meio sem É uma volta, tendência, é uma tendência você acabar se utilizando da internet, até porque tem plano de internet hoje todo mundo está conectado na internet, não tem como você viver sem internet, e facilita para quem está recebendo o serviço, até por uma questão de segurança, porque você sabe quem fez a ligação, para onde você está indo, você consegue rastrear tudo aquilo. Então, é inevitável, é como você falou. Eles são avaliados, né, no serviço. Eu também nunca utilizei, confesso, também não tenho nenhuma avaliação a fazer a respeito do serviço, mas pelas pessoas, pelo menos com quem eu converso e que utilizaram, elogiam, dizem que é bom, que funciona e que é interessante. E tem essa questão que foi até levantada agora, a questão da avaliação. Se o motorista é bom, se não é, se é confiável, se o carro chegou no tempo que tinha que chegar, se não tinha, enfim. Isso é bom para o usuário e bom até para quem está prestando serviço. Talvez os taxistas devessem se mirar um pouco no exemplo e se aproveitar de algumas coisas, né, que a Uber e que esses outros aplicativos têm, e também passarem a utilizar. Que é uma tendência, até uma questão até da própria segurança. De repente você é chamado para uma corrida, você não sabe se o cara é bandido, se não é bandido, qual a intenção dele. Se de repente você some, se você consegue rastrear, tudo bem, que hoje em dia tem os carros taxistas, acabam tendo GPS, alguma outra coisa que acaba localizando. Mas é uma forma e é uma tendência. Mas é uma segurança para o motorista também, né? Não só para o passageiro nesse caso. Para todos os envolvidos no transporte em si, né? Agradecer aqui o advogado trabalhista Emerson Toro de Abreu. Doutor Emerson, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos.